Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, resolvi gravar esse vídeo aqui para contar um pouquinho do meu testemunho, de como eu conheci Jesus, de como a minha vida mudou quando eu entreguei a minha vida para Jesus, né? Não vim aqui falar de religião, não vim aqui falar de igreja, mas vim falar de uma pessoa que mudou a minha vida, né? Hoje, a minha vida espiritual se chama Jesus, ele é uma pessoa, né, maravilhosa, que eu tenho amado a cada dia mais, visto ele na minha vida, e não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que um dia o conheceram e entregaram as suas vidas para ele. Porque são duas coisas diferentes, você conhecer Jesus e você entregar a sua vida para ele. São duas coisas diferentes, né? Então eu vou contar brevemente um pouquinho da minha história para vocês conhecerem, para quem ainda não ouviu meu testemunho, e que essa minha história possa edificar a tua vida, tá? Então vamos lá, eu nasci em Blumenau, Santa Catarina. Com 3 anos de idade nós mudamos para Lages, moramos em Lages. E com 13 anos eu vim para Joinville, onde hoje atualmente eu moro, né? Como foi a minha infância? A minha infância foi bem difícil, né? Meu pai é uma pessoa muito ausente, no sentido ele era viajante, representante, então viajava muito, né? Ficava muito fora de casa. Minha mãe sempre trabalhando de manhã, de tarde e de noite, era professora, e nós fomos criados por a empregada doméstica, né? Antigamente tinha empregada doméstica que ficava com as crianças, né, em casa. No contexto, meu pai era uma pessoa muito violenta, muito agressiva, muito bravo, né? Então toda vez que ele estava em casa era muito pesado o clima, né? E nós passamos a nossa infância assim, né? Em tempos bons quando ele estava fora de casa e tempos ruins quando ele estava dentro de casa, né? E com 13 anos, então, meu pai ele passa no concurso da Polícia Civil e vem para Joinville, nós vemos também, tá? Aqui a gente se estabeleceu. 2 anos depois, meu pai e minha mãe se separaram, né? Devido a essas circunstâncias todas, minha mãe não aguentou mais, conseguiu aguentar até um certo momento, depois não aguentou mais. E aí eles se separaram e eu tive a minha adolescência normal, né? Como qualquer adolescente, normal. Na minha infância eu não tive contato de forma espiritual com nada, né? A minha mãe vem de uma religião tradicional, né? E só que ia na igreja só quando tinha algum evento, né? Não tinha o hábito de ir à igreja ou de estar buscando a vida espiritual, né? Então eu posso dizer que eu era espiritualmente morta, né? Porque acreditava em Deus, talvez sim, talvez não, né? Enfim, tantas coisas, mas nunca parei para pensar nisso, né? Nunca parei para e nas dificuldades eu não lembro, eu não conseguia, eu acho que a minha mente bloqueava e eu não conseguia nem buscar Deus e nem buscar ninguém, né? Enfim. E aí, minha adolescência aqui em Joinville, então com 19 anos, com 16 anos eu começo a trabalhar e com 19 anos eu conheço o Tony, que atualmente hoje é meu esposo, né? E na época foi meio complicado porque ele queria namorar, eu não queria, enfim, acabamos estar, como é que se diz, juntos, né? A partir dos meus 19 anos, namoramos, noivamos e casamos com 23 anos. Nessa época, antes do nosso casamento, o meu pai teve um encontro com Jesus, né? Meu pai estava numa situação muito difícil na vida dele como ser humano, né? Não conseguia mais paz, né? Ele trabalhando na Polícia Civil, com tantas pesado, né? Com tantas situações pesadas para enfrentar e sozinho, enfim. E envolvido com tantas coisas, né, que degradavam ele na alma dele. Então ele teve um encontro com Jesus e foi um encontro muito radical, porque o meu pai nunca tinha experimentado na vida sentir paz, nunca tinha experimentado uma alegria verdadeira, né? Aquele vazio que ele tinha foi preenchido com a pessoa de Jesus. E aí ele veio para nós, sim. Meu Deus, vocês precisam entregar a vida de vocês para Jesus, vocês precisam conhecer esse Jesus maravilhoso. E a palavra de Deus, ele vinha e falava da Bíblia, e falava, e como nós tínhamos muito medo do meu pai,
a gente aceitava, né? Ouvia de boa, tal, mas nossa, meu Deus, falei, meu pai virou um fanático, né? Virou um fanático agora, só fala de Bíblia, só fala de Jesus, enfim. Mas ele vinha e engraçado, porque a palavra de Deus fala que ela não volta vazia, né? Então tudo aquilo que meu pai compartilhou com a gente, tudo foram sementes lançadas no meu coração e do Tony, né? E na época, quando nós fomos casar, a gente ia só morar junto, porque o padrão do mundo é esse. Você primeiro tenta, para depois, se der certo, você casa, né? Esse é o padrão do mundo. E o meu pai falou que não, que de jeito nenhum, porque que a Bíblia fala que nós temos que casar, né? Que nós temos que formalizar essa aliança diante dos homens e diante de Deus. Só que no meu conceito, casamento era o quê? Era festa, vestido de noiva, entrar na igreja, né? E a gente, na época, eu e o Tony, a gente mal juntava as roupas para morar junto, não tinha condições, né? Nós não tínhamos uma condição financeira, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém poderia nos fornecer aí uma festa de casamento. E o meu pai falou, não, mas isso é o de menos, o que vocês têm que fazer é oficializar o casamento de vocês diante dos homens e diante de Deus. Diante dos homens, cartório, casamento civil, diante de Deus. Eu, como pai, né, como teu pai, Cris, tenho autoridade sobre você e vou abençoar o casamento de vocês, né? E foi o que aconteceu. Nós casamos no civil, fomos almoçar numa churrascaria, né? Na época, cada um pagou o seu, porque a gente não tinha dinheiro nem para pagar o almoço dos convidados. E o meu pai, então, abençoou o nosso casamento. E, gente, isso foi algo, assim, maravilhoso na minha vida do Tony, porque o casamento é um princípio bíblico, né? Eu creio que se nós não tivéssemos naquela hora se submetido àquela orientação do meu pai, eu não sei se eu estaria casada hoje, né? Claro, depois eu encontrei Jesus também, mas naquela época, nossos valores, os nossos princípios estavam todos pautados naquilo que o mundo prega, né? E o mundo prega isso, tentem, vão morar junto. Se der certo, vocês casam. Se não der certo, vocês se separam, né? Só que o princípio bíblico diz não, que o casamento ele é feito de uma decisão de amar um ao outro e de construir uma vida junto. E a construção de uma vida junto não é feita se vai dar certo, é construir junto, né? E enfim, é uma aliança. Então, nós casamos, né? E o meu pai ficava sempre falando da gente da Bíblia e da palavra de Deus e de Jesus e a salvação e a vida eterna e tudo mais, nas histórias bíblicas e tal. Então, nós tínhamos assim uns 7 anos de casado, foi quando eu fui convidada para um jantar da Donep, tá? É uma associação de homens de negócio que existe até hoje. E essa associação, eles fazem eventos, né? Jantares, cafés da tarde, para pessoas profissionais, empresários, autônomos, né? E nesses eventos, o empresário, um juiz, um advogado, um médico, enfim, conta a sua história de vida, né? E nessa história de vida ele conta como ele teve um encontro com Jesus, como ele entregou a vida dele para Jesus e de como a vida dele foi transformada, né? Como casamento, família, vida profissional foi transformado. Então eu com o Tony, então fomos num jantar desse e a nossa terra estava bem adubada, porque meu pai adubou bastante, né? Obrigada, tá, pai? Eterna gratidão por investir na nossa vida dessa forma. E foi semeado no nosso coração a palavra de Deus, né? E naquela época, então, a gente entregou a nossa vida para Jesus. Eu lembro que naquela noite eu fui para casa com uma alegria, algo preenchido no meu coração que eu nunca senti na minha vida, né? Foi algo realmente, assim, maravilhoso. E a partir daquele dia, então, nós começamos a caminhar com essas pessoas lá da Donep e eles faziam estudo bíblico, né? Na casa de um deles e a gente começou, então, a frequentar essas casas, estudar a Bíblia. Foi uma época de muito aprendizado, né? E um tempo depois eu fiquei grávida, né? Na verdade, eu já tinha ficado grávida 2 vezes, tive aborto. Foi identificado que eu tinha um anticoagulante no sangue, um anticoagulante lúpico no sangue,
que não aceitava o feto, ele não reconhecia o feto como feto, ele reconhecia isso como um anticorpo, né? Como um corpo estranho. Então ele é um anticorpo que vai lá eliminar esse corpo estranho, e era o feto. Então eu tive 2 abortos, né, antes de conhecer a Cristo, e depois que eu entreguei minha vida para Jesus, pouco tempo depois eu engravidei de novo, né? E engraçado porque foi na sexta-feira que eu conheci, que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, né, do Tiago, e no sábado a gente foi num seminário, né? A gente participou de um seminário que falava sobre a cura. E naquele dia, então, eu entreguei o Tiago para Jesus, né? Eu recebi a cura naquele momento, entendendo que Jesus tinha me curado naquele dia e que o Tiago agora pertencia a ele, que Jesus ia cuidar da minha gravidez, né? Que ia cuidar da vida do Tiago. E foi assim, minha gravidez foi perfeita, Tiago nasceu de forma perfeita, né? Eu tive um parto maravilhoso, eu vi todo um cuidado de Deus, né, comigo, para mim poder desfrutar desse tempo. E foi isso, né? A gente teve uma bênção aí, né, que foi a presença do Tiago, esse presente, né, que o Tiago hoje é nas nossas vidas. Engraçado porque depois, uns 3 anos depois, eu tentei engravidar de novo, né, porque a intenção minha do Tony era ter mais de um filho. Só que a gente engravidei, só que eu tive o mesmo problema, né? Esse anticorpo não reconheceu o feto e eliminou o feto, e eu tive uma gravidez tubária, que eu tive que tirar as trompas, enfim, não deu certo, né? Essa 4ª gravidez, pra gente ter mais um filho. Mas eu entreguei para Jesus, eu falei, Senhor, se é da tua vontade que eu tenha mais filhos, amém. Se não, amém também, né? O Senhor sabe de todas as coisas. E engraçado que nessa época que eu tava grávida do Tiago, apareceu um sinalzinho aqui no meu rosto e uma manchinha de gravidez, né? E quando eu sempre falava pro Tony, vamos tentar até os 40 anos. Se não der certo, a gente faz vasectomia, enfim, a gente fecha a fábrica, porque, né, depois dos 40 fica um risco maior. Então, se a vontade do Senhor for que a gente tenha filho, então que seja até os 40 anos, entregamos pro Senhor. E engraçado, com 40 anos, gente, quando eu fiz 40 anos, essa manchinha, tá, que tá aqui, ela formou um coração. Então aquilo foi o momento que eu recebi de Deus um carinho dele, dizendo, olha, o Tiago é um presente meu pra ti, né, do meu amor por ti, o Tiago é um presente. E assim, gente, depois que eu conheci a Jesus, depois que eu entreguei a vida pra ele, a minha vida foi transformada, né? Não foi de um dia para o outro, foi um processo de transformação, mas o meu casamento foi restaurado, né? Hoje eu tenho um casamento pleno com o Tony, abençoado, né? Nós tivemos a vida profissional do Tony também totalmente transformada, né? Hoje ele é um homem empresário bem-sucedido, graças a Deus, né? A nossa vida financeira também, Deus nos ensinou sobre a mordomia, nos ensinou sobre educação financeira, né? Do cuidado que a gente tem que ter com a questão das finanças, né? Onde nós não trabalhamos pelo dinheiro, mas o contrário, o dinheiro trabalha para nós, né? Hoje o dinheiro ele nos serve e nos serve também para que a gente possa servir outras pessoas, né? Então ele restaurou isso, né? Então me deu a oportunidade de eu parar de trabalhar. O Tiago tinha 3 anos de idade, então nós decidimos que eu ia parar de trabalhar e abrir mão da minha vida profissional para poder ficar em casa com o Tiago. E foi um tempo precioso demais, né? Paralelo a isso, eu comecei a me envolver, comecei a servir a comunidade, né? Através da igreja, ministrando curso para as mulheres, ajudando mulheres a encontrar esse Jesus, ajudando mulheres a terem as suas vidas transformadas também, né? E Deus me deu muitas amizades verdadeiras, mulheres incríveis que passaram na minha vida e que até hoje estão na minha vida, né? E em meio a toda essa crise que nós estamos passando hoje, né? Porque hoje eu tô gravando esse vídeo dia 2 de abril de 2020, nós estamos passando por uma fase muito difícil mundial, uma crise mundial muito grande, né? E eu percebo que as pessoas que têm a Cristo Jesus,
né, que conhecem esse Jesus e que entregaram a vida para Ele e que vivem Ele de verdade, conseguem sentir segurança, conseguem sentir paz. E em meio às tribulações, mesmo em meio às tribulações, elas continuam esperançosas, né, de que tudo isso vai passar e nós vamos ficar guardados por Ele, né. E assim, gente, eu teria inúmeros outros mini testemunhos para compartilhar com vocês sobre a minha vida, tá? Mas acho que os mais relevantes foram esses, né? De Deus ter guardado o meu casamento, no sentido de eu iniciar o meu casamento dentro de um princípio bíblico, que é aliança diante dos homens e aliança diante de Deus, com a bênção do meu pai. O milagre que é o Tiago na minha vida, né? A vida profissional do Tony, a nossa vida financeira, tudo que nós conquistamos durante esses últimos 13 anos que nós estamos com o Senhor, né? E o Tiago, que é um milagre de Deus na nossa vida, né? Então, assim, que o meu testemunho possa edificar a sua vida, né? E que se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se você não conhece a Jesus ainda, se permita conhecê-lo. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja, eu estou falando de uma pessoa que é o Filho de Deus, que veio à Terra como homem, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Cris, mas isso é verdade? O que a Bíblia fala é verdade? Eu não posso provar para você que é verdade, mas eu, através do meu livre-arbítrio, um dia decidi acreditar que isso tudo é a única verdade nesse planeta Terra, nesse mundo, né? É a única verdade, mas isso eu, Cris, dentro do meu livre-arbítrio, decidi acreditar e hoje vivo baseada nisso, baseado nessa verdade que é Jesus, baseado nessa verdade que é a palavra de Deus, né? Então, se permita você, dentro do seu livre-arbítrio, com seu coração aberto, também conhecer Jesus, também conhecer a palavra de Deus, né? Para que o Espírito Santo possa confirmar no teu coração também que essa é a verdadeira verdade, né? A única verdade, tá bom? Então fica aí o meu testemunho, que ele possa edificar a sua vida, possa abençoar você, né? E hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida antes e depois de Jesus, né? Eu falo que se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu não sei se eu teria o Tiago, eu não sei se eu estaria casada ainda com o Tony, né? Não sei se eu teria a vida que eu tenho hoje, as amizades que eu tenho hoje, os presentes de Deus que eu recebi, né? Nesses últimos anos. Presentes de bens materiais, não só materiais, mas de presentes de bens humanos, né, das pessoas que Deus tem colocado ao meu redor. Então, gente, é maravilhoso, tá? Então, te convido a conhecer esse Jesus e que você possa desfrutar também da palavra de Deus, que é tão transformadora, tão libertadora, tão maravilhosa.